Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre o assunto nós não temos princípio. Em Eclesiastes 12, no verso 7, está escrito assim: E o pó volte à terra, que é quando a pessoa morre, o corpo dela vai para a terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Veja, aqui deveria estar escrito assim: e nós vamos a Deus. Nós vamos a Deus. Aqui não está escrito que vamos a Deus. O Espírito vai a Deus. O Espírito volte a Deus. Por que o Espírito volta a Deus? Porque o nosso Espírito, ele veio de lá. Nosso Espírito veio do céu para a terra. E por isso nós estamos voltando para Deus quando nós morremos. Nós voltamos a Deus. Aqui, em São João 4, verso 24, está escrito assim, ó: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja, então o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade, porque nós somos espíritos. É o nosso espírito, a nossa alma, que ora a Deus. Deus é espírito. Então, por isso nós voltamos a Deus, o nosso espírito volta a Deus. E o nosso corpo mortal volta à terra, da onde veio. Em São João 3, verso 16, está escrito assim, ó: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo, irmãos? O que é eterno? Vamos ver o que é eterno? Aqui no dicionário, eterno, que não teve princípio, nem terá fim, sempre termo, imortal, que dura indefinidamente, imutável, enorme, desmedido. Veja, eterno. Se Deus é eterno, nós somos eternos. Então, por isso que está escrito ali, ó. Por isso que está escrito ali da eternidade. Tem vida eterna. Vida eterna não tem princípio nem fim. A pessoa que tem vida eterna, ela nunca teve princípio. Este corpo aqui, ele teve um começo, o corpo de carne, mas o nosso espírito já existia. Aqui em Gênesis 2, verso 7, veja o que está escrito aqui, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Veja, alma vivente, porque ele enfiou o espírito que ele tinha feito, o espírito que já existia, ele enfiou dentro desse espírito feito de terra que ele formou. Veja aqui, ele formou. A Bíblia aqui não está falando que ele criou o homem. Ele formou o homem, formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Aqui ele formou. Agora vamos ver aonde que ele criou ele? Veja aqui, ó, vamos passar atrás. O homem foi feito em 3 etapas. Agora, aqui, veja, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Muitas pessoas falam que, por estar escrito façamos, que é 2 deuses que tinha lá no céu, que ele estava conversando com outro Deus. Não, aqui é porque lá no céu existia anjos. Deus é espírito e os anjos também são espíritos. O seu anjo está próximo de você, mas você não pode ver o seu anjo. Por quê? Porque é espírito. A semelhança. Por isso Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Aqui, o que ele estava fazendo conforme a imagem? Era aquele corpo de carne? Não. Aqui era o espírito que estava sendo feito, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu
e sobre todo gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Agora veja aqui, ó, que é só apenas Deus criou esse homem. Veja aqui que a frase termina no singular. E criou Deus o homem. O homem está no singular. A sua imagem, qual que é a imagem de Deus? Espírito. Esse espírito saiu de Deus, esse espírito é eterno, esse espírito já existia. A imagem de Deus o criou. Veja aqui como terminou a frase, que não tem três deuses. A imagem de Deus o criou, está no singular, macho e fêmea. Deus criou um espírito macho e fêmea. A Bíblia que está falando aqui, ó. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus é o quê? É o quê? Espírito. É a imagem e espírito. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. A fêmea estava lá em Adão, no homem espírito, significando que nós estávamos em Deus. Deus é o homem. E a humanidade, a fêmea, sua noiva, estava em Deus. E Deus os artigo abençoou. Veja que abençoou está no singular. Aqui em Gênesis 1, quando Deus disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai, aqui, ó, não existia Eva, a Eva já estava em Adão. A Eva estava em Adão. Por isso que o homem, quando casa, e a sua esposa, ele se torna um. Se torna um. Aqui em Gênesis 2, está escrito assim, ó. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Ué, mas não havia homem para lavrar a terra? Não havia o homem de carne. Aqui, vamos voltar ali. Oh, mas Deus não fez o homem aqui? Mas esse homem aqui não podia pegar no cabo da enxada aqui, ó. Porque esse homem aqui é a semelhança de Deus, é espírito. Isso aqui, ó, isso aqui não é semelhança de Deus, isso aqui é semelhança do animal. A semelhança de Deus é o espírito que está em mim. É o espírito. Então aqui, esse homem aqui que Deus fez o homem em 3 etapas. Primeiro ele fez o espírito do homem. Façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, que é o homem espírito. E aqui, em Gênesis 2, não tinha ninguém para lavrar a terra. Não tinha ninguém ainda para lavrar a terra, porque esse homem espírito não tinha como pegar no cabo da enxada. Ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Somente um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Aqui veja, aí Deus formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Veja aqui, ó, que aqui não está dizendo que Deus criou o homem, aqui está dizendo aqui que ele formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele formou, pegou a terra ali, fez um corpo de braço e perna, porque precisava de alguém para tocar no cabo da enxada. E esse Adão que ele havia feito a imagem e semelhança de Deus, não podia tocar na terra. Então, soprou em seus narizes o fôlego da vida. Veja, aquele espírito que já estava lá no céu, ele pegou e enfiou dentro desse corpo de carne aqui, ó. Veja, agora vocês lembram de Eclesiastes agora? Vejam agora da onde o homem está voltando. Quando o homem morre, ele volta à origem dele. Adão pairava sobre as águas junto com Jesus. O seu espírito, irmão, pairava sobre as águas, só que você não lembra. Você já esteve aqui. A sua carne tem só essa idade, mas o seu espírito não. O seu espírito é eterno. Lembra lá de São João? Vida eterna, não tem princípio. Senão a Bíblia entra em contradição. Não tem princípio e não tem fim. Então o homem foi feito alma vivente. Agora vamos ler aqui de novo para vocês verem aqui, ó. Interessante. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra.
e soprou em seus narizes. Observa que narizes está no plural. Narizes está no plural. Mas o homem está no singular. Aqui ele não havia feito a Eva ainda. A Eva estava em Adão. Aqui, ó, veja aqui, ó. E havendo Deus acabado no dia 7º, toda a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia, de toda a sua obra. Veja aqui, ó, ele fez Adão, ele fez o homem espírito. E ele terminou toda a sua obra, ele terminou quando ele fez Adão espírito, aqui, ó, ele terminou. Tá vendo? Que a Eva nem existia, ele terminou de toda a sua obra, descansou no 7º dia. De toda a sua obra que tinha feito. Pronto, ele descansou. Terminou aqui, ó. Deus terminou a sua obra aqui. Aqui, ele concretizou. Ele simplesmente pegou o espírito que ele havia feito, o espírito macho e fêmea, e enfiou dentro desse corpo aqui, ó. Vamos voltar aqui. Façamos o homem. Aqui não está falando homem e mulher, não. Que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo gado e sobre toda a terra, e domine todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem. Homem está no singular. A sua imagem. A imagem de Deus é o que? Espírito. A imagem da mulher não é semelhança de Deus. A semelhança de Deus é o homem. Por isso que Moisés viu a imagem de um homem pelas costas, mostrando que Deus é um homem. E criou Deus o homem à sua imagem, espírito. Deus é espírito, então esse homem que ele criou aqui é o homem espírito. A imagem de Deus o criou, no singular, macho e fêmea. Ele criou um espírito, esse espírito que saiu dele. Macho e fêmea os criou. A frase está no singular, criou, não está criaram. Era para estar criaram aqui, ó. Mas ele não criaram, criou, ele criou um homem. Ele não criou a mulher, ele tirou a mulher. A mulher foi tirada da costela de Adão. E Deus os, artigo, os aqui está no plural, abençoou, está no singular, veja aqui. E deu-lhes poder e disse, multiplicai-vos. Quando ele disse multiplicai-vos aqui, ó, só tinha o espírito de Adão aqui, ó. Pode notar que não tinha nome Adão. Por quê? Porque era um espírito. Espírito não tem nome. Aqui para frente, depois mais para frente, é que ganhou o nome de Adão. Porque nessa terra aqui tem que ter nome. Frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. E domine sobre as aves dos céus. Então, aqui, ele faz um corpo de terra. Ele formou. Aqui ele formou. Pode observar que aqui ele formou o homem. Ele não criou o homem aqui, ele formou. Ele formou um corpo de mãos, pés, cabeça. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele não fez a mulher do pó da terra. A mulher já estava em Adão. E soprou em seus narizes. Narizes, por que narizes está em plural? Porque a Eva já estava nele. Então, por isso que narizes aqui é no plural, mas a frase está no singular. Fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aqui é o homem. O homem foi feito alma vivente. Aqui ele se tornou alma. Aqui ele ganhou o nome de Adão. Aquela carne ganhou o nome de Adão. Mas o espírito que estava em Adão era o espírito de Deus e pairava sobre as águas. Então nós vamos continuar em Gênesis mais à frente, porque é muita coisa, então o tempo fica escasso. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, nos acompanhe, que nós vamos continuar explicando para vocês o Gênesis.
o mistério que está escondido, que foi revelado pelo Elias de Malaquias 4, versos 5 e 6, e Apocalipse, que é o anjo, é o mesmo anjo de Apocalipse 10, verso 7. Passa este vídeo aí para quem necessita de um estudo como este e analise as escrituras e vê se aquilo que eu estou falando é bíblico ou não é. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. E passe este vídeo aí para frente, para que o YouTube entenda que este vídeo é importante e possa passar para mais pessoas. Deus vos abençoe.